Olá pessoal, nessa videoaula a gente vai mostrar um pouco do ambiente de simulação Multisim. Nessa aula vamos fazer um complemento de algumas coisas que nós vamos precisar para a primeira aula de laboratório da disciplina de eletrônica analógica, que são a montagem de dois circuitos, um circuito de meia onda e outro de onda completa. Então aqui a gente vai começar, tá? Esse simulador é um simulador bastante completo. A gente vai começar a montar o circuito. Vamos adicionar aqui uma fonte de sinal alternado, tá certo? Nós vamos precisar também de um transformador, ok? Então vamos buscar aqui transformador ideal, ok? Então nós vamos usar ele aqui. O circuito de meia onda ele só possui um diodo, né? Então nós vamos aqui em diodo, um N4007. É um diodo bastante usado no laboratório, que é um retificador comum, certo? Então a gente vai usar ele aqui. E por fim vamos precisar de um resistor. Então vamos procurar aqui. Vamos procurar os nossos resistores aqui. Vamos procurar por ele aqui. Resistor, vamos usar um resistor de 1K. Certo? Então, vamos organizar os componentes. Clicando com o botão direito em cima do resistor, a gente pode fazer rotação nele. Então, a gente vai fazer uma rotação para ele ficar na vertical. Eu vou precisar fazer uma alteraçãozinha no transformador, para que ele passe a ser um transformador abaixador. Então vou alterar a indutância do bobinado do secundário, certo? Aqui no nossa tensão de entrada, a gente vai mudar aqui de 120 para 220, certo? Então o transformador vai ser um transformador redutor de 10 para 1, então do lado de cá vai sair 22 volts. Lembrando que a tensão que a gente está colocando no transformador, pessoal, é a tensão RMS, não é pico, tá certo? Então o valor da tensão é RMS, o valor de sua frequência é 60 Hz. O secundário aqui a gente vai passar pelo diodo, e do diodo a gente vai colocar aqui no nosso resistor. Pronto. A princípio o circuito já estaria pronto, mas se você vier aqui e mandar rodar, ele vai dar um errinho dizendo que o circuito não tem aterramento e a simulação requer pelo menos um aterramento. Então a gente vai ter que vir aqui e fontes de alimentação, aterramento, e a gente vai escolher a parte de baixo para ser a nossa referência de terra, tá bom? Então, circuito pronto. Agora a gente vai precisar apenas colocar o osciloscópio. Então eu vou colocar aqui o aparelho. Vou colocar o aparelho primeiramente, primeiro canal aqui antes do diodo, no secundário do transformador, certo? Então a gente vai colocar ele aqui, ó. Uma ponteira aqui no 3 e a outra no 0. Então uma em cada ponta do nosso transformador. O outro canal aqui a gente pode usar para colocar em cima da carga, tá bom? Então uma no 4, né, aqui seria o positivo, né, certo? Então o positivo vai vir aqui do cátodo do nosso diodo, e o negativo vai vir para o 0 também. A gente ainda poderia complementar e colocar um aparelho, um voltímetro, para medir o valor médio, né? Certo? Então a gente pode vir aqui, selecionar a tensão contínua, tá bom? V de tensão, aqui é se fosse medir corrente, e aí a gente pode vir aqui e colocar o aparelho para medir a tensão média, né? Que vai ser em paralelo com o nosso resistor. Então vou colocar aqui o positivo
do lado positivo e o negativo aqui do lado negativo, tá bom? Então, equipamentos colocados nos locais certos, ok? Vou botar esse osciloscópio aqui para cá, para não atrapalhar a gente. E aí nós vamos ligar o circuito, tá bom? Então aqui eu já consigo ver o valor da tensão que a gente está vendo aqui. Esse valor aqui é o valor médio, certo? Aproximadamente 9,5, ok? E aí o que é que acontece? Aqui no osciloscópio eu estou vendo o sinal, mas ele não está muito nítido, ele está assim fora da escala que a gente tem aqui na tela. E aí a gente vai fazer os ajustes. Então aqui o que é que eu vou precisar fazer? Ajuste do valor da divisão na vertical. Então eu vou vir aqui na escala do canal A, 5 volts por divisão. Então eu vou aumentar isso aqui, vou botar 10 volts. Ó, veja que o sinal já entrou um pouquinho mais aí na tela. Vou botar 20. Para o canal B ficar na mesma escala, a gente vai ter que vir aqui e botar para 20 também. Ficou um sinal sobre o outro, então o que é que eu posso fazer? Eu posso mexer na posição Y do canal A, então posso deslocar ele para cima, certo? E posso mexer no Y do canal B, deslocando ele para baixo, aqui ó. Então o que é que eu tenho aqui? Eu tenho o sinal AC, né? Esse sinal AC aqui está sendo medido nos pontos 3 e 0, e é exatamente o bobinado do transformador, no lado secundário. E esse outro sinal está sendo medido em cima do resistor, nesse ponto aqui que é exatamente o cátodo do diodo positivo, e o outro aqui que seria o nosso zero, né? Que seria o nosso outro terminal do resistor. Aqui, pessoal, ainda posso fazer uma série de medidas. Por exemplo, eu posso vir aqui, eu posso dar um pause aqui no nosso circuito, então vou pausar. Eu posso fazer medidas através de uma função que é a função cursor. Então, deslocando o cursor aqui, eu posso fazer algumas medidas. Por exemplo, se eu deslocar esse cursor número 1 aqui para o pico, aqui ó, eu consigo ver, por exemplo, quanto está valendo o pico do canal A. Então, o canal A está valendo, por exemplo, 30,92, certo? E o canal B está dando 30,21, 30,9 e 30,2. Mas por que essa diferença? 30,9 para 30,2. Justamente porque no canal B, como eu estou medindo em cima da carga, eu já estou descontando a junção do diodo, né? Então, esse diodo 1N4007 é de silício. Então, estou descontando aqui 0,7 volts aproximadamente. 30,9 antes do diodo, 30,2 depois do diodo em cima da carga. Tá bem assim? Eu posso fazer ainda, pessoal, medidas de período. Então, posso pegar o 2 que está aqui, ó, jogar o 2 aqui para o segundo pico, tá bom? Eu consigo ver, por exemplo, o valor da diferença entre os dois tempos dos dois cursores, que dá 16,8. 16,8 a unidade é milissegundo. Se você pegar 1 sobre 16,8 vezes 10 a menos 3, isso aí vai dar um resultado aproximadamente igual a 60 Hz, que é exatamente a frequência da rede, né? Ok? Então aqui eu consigo ver o valor das tensões. E aí você pode me dizer, mas aqui você fez um redutor de 10 para 1, então aqui era 220, não era para sair 22? Mas aí se lembre que 220 é RMS, 22 também é RMS, e para obter esse valorzinho aqui de cima, que é o 30,9, na verdade vai ser o 22 vezes raiz de 2, né? Certo? Então, tensão RMS vezes raiz de 2, aí sim é que a gente tem o valor de pico, tá certo? A gente não pode esquecer desse detalhe aí, tá bom? Então, isso com relação à primeira montagem, né? A primeira montagem aqui é o retificador de meia onda. Eu vou fechar aqui o gráfico para não atrapalhar, tá certo?
E aí o que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse lado aqui que é o secundário e vai montar agora o retificador de onda completa. Então aqui eu vou apenas desmontar algumas coisas, então vou desconectar aqui para a gente fazer os ajustes, tá certo? Então vamos tirar aqui os equipamentos, desligar eles aqui, para a gente refazer a montagem aqui, para trocar o retificador e passar a ter um retificador de onda completa. Então a gente vai usar um retificador de onda completa em ponte, que é exatamente o retificador que a gente vai montar no laboratório número 1 da disciplina de analógica, né? Então vamos girar aqui o diodo. Para ficar mais rápido aqui eu vou copiar ele. Então vou colocar ele aqui. Eu vou pegar esse pessoal aqui, vou fazer uma cópia também. Certo? Pronto. Então vamos só ajustar eles aqui para ficar melhor. Deslocar esse resistor um pouquinho mais para a direita. Deslocar esse diodo um pouquinho mais para a direita e esse diodo para a direita um pouco. Pronto. Então aqui nós vamos ligar ânodo com ânodo. Aqui vai ser o nosso terminal negativo. Vou ligar aqui o GND. Certo? Cátodo aqui vai ser o nosso terminal positivo. Certo? E aí o transformador vai entrar entre o ânodo e o cátodo aqui desse ramo e entre o ânodo e o cátodo do segundo ramo aqui. Ok? Então, vamos colocar aqui o osciloscópio do lado do transformador, certo? Os valores vão corresponder exatamente aos mesmos da montagem 1, que a gente não alterou. E a segunda ponteira a gente vai colocar sob a carga em cima do resistor R1. O valor, para a gente obter o valor médio, também vou colocar o nosso voltímetro aqui sob o resistor R1. Ok? Então, podemos ligar. O que é que aconteceu? 18,47, ou seja, praticamente o dobro do que deu na tensão média do circuito anterior. Ah, exatamente o dobro? Não, por quê? Porque aqui agora nós temos 4 diodos, então tem um desconto de junções maior, são 4 diodos, 2 conduzindo por semiciclo. O cálculo desse valor aqui, né? Como é que a gente obtém? Vai ser aquela formazinha. O valor médio da configuração em ponto vai ser 2 vezes o valor de pico, né? O valor de pico dado aqui no secundário, tá certo? O valor de pico entre os pontos 3 e 5. Certo? Menos 2 vezes a junção do diodo, nesse caso aqui, 1N4007, silício 0,7. Ok? Vamos abrir aqui o nosso osciloscópio, tá certo? Então aqui a gente continua tendo o nosso sinal AC, esse aqui medido em cima dos pontos 3 e 5, o secundário transformador. Vou dar um pause aqui. E aqui a gente tem o sinal retificado em onda completa, tá bom? Esse aqui obtido em cima do resistor R1, tá? Então a gente pode vir aqui novamente, observar o valor de pico, 31,1, certo? E aqui a gente pode observar, deixa eu voltar um pouquinho aqui, medição 1, 30,9, né, que é o valor que estava dando na medição anterior. E aqui embaixo, 18,1, né, 18,1, desculpe, 29,5, que é a medição do pico no canal B, tá certo? Exatamente a tensão de pico na carga. Então esse valor aqui, lembre-se que vai haver o desconto de 2 diodos. A cada semiciclozinho desse aqui, eu tenho 2 diodos conduzindo, tá certo? Novamente, posso fazer medição de período e, indiretamente, medição de frequência. Observe que a frequência do sinal em cima da carga, como o período aqui ele vai cair a metade,
Veja que o período do sinal fundamental, que é o de cima, está dando 16,8 aproximadamente. O inverso disso vai dar 60 Hz. Então, se o período agora, veja aqui que eu estou botando entre os dois picos aqui, ó, o sinal passa a se repetir aqui. Então, o período caiu pela metade, 8,6. Então, a frequência nesse caso aqui vai ser 2 vezes o valor da frequência fundamental, que é 60. Então, a frequência lá na carga vai ser o dobro, porque a gente está trabalhando com retificador de onda completa. Então, a frequência aqui vai ser 120 Hz. Tá ok? Então, essa aula é para complementar aí o laboratório, para tentar ficar mais claro essa parte aí do que a gente vai montar, para tirar algumas dúvidas ainda com relação a retificadores. E até a próxima aula. Fiquem atentos aí aos próximos vídeos. Um abraço.